Onde eu investiria os meus primeiros R$ 1.000 se eu estivesse começando hoje? Olá, eu me chamo Anderson Ricardo, sou especialista em ações e quero te fazer um convite. Se inscreva no nosso canal, porque toda terça e quinta eu trago um conteúdo novo e vou te ensinar a começar a investir em ações. Antes de começarmos a investir, precisamos abrir conta em uma corretora. Hoje em dia temos inúmeras corretoras de valores aí para você escolher e abrir conta, como XP, Clear, BTG, Toro Investimento. Na descrição eu deixei o link da Toro Investimento, porque lá você paga poucas taxas, ou até mesmo isenta algumas taxas para você. Para quem está iniciando, isso é muito interessante, pagar o quanto menos de taxas. Muitas pessoas não sabem como funciona uma corretora. Corretora é simplesmente uma intermediária para os seus investimentos. Então, quando você transfere dinheiro lá, você não vai deixar o dinheiro parado na conta da corretora. Você vai transferir esse dinheiro para algum ativo que você for investir, seja ele ações, fundos imobiliários ou títulos do governo. Se você investiu em alguma ação por uma corretora, o que acontece é que a custódia daquelas ações vão estar com ela. Caso essa corretora venha a falir ou evaporar, o que vai acontecer? Essa custódia vai mudar de corretora. Então você não precisa se preocupar com a corretora. O que você realmente precisa se preocupar é com os seus investimentos. Por isso que esse vídeo eu fiz, para você aprender a analisar uma ação e poder fazer os seus primeiros investimentos. Vale lembrar que no passado era muito difícil você fazer uma análise de uma ação. Você precisava imprimir relatórios, mas hoje em dia, com o avanço da tecnologia, se tornou tudo mais fácil. Tem muitos sites aí que você consegue ver os indicadores e poder fazer suas análises. Eu vou dar um exemplo de dois sites aqui que são ótimos sites, eu utilizo nas minhas análises. O primeiro deles é o Fundamentos e o segundo é o Status Invest. Ambos são ótimos sites aí para você poder analisar uma ação. Dito isto, vamos ver o que eu analisaria em uma ação antes de começar a investir. O primeiro deles é o PL. PL, também conhecido como preço sobre lucro. Esse indicador nos mostra em quanto tempo recuperamos aquilo que investimos. Então, por exemplo, uma empresa aí que tem um PL 5. Isso quer dizer para a gente que em 5 anos temos o retorno daquilo que investimos. Mas aí você deve falar assim para mim, Anderson, então eu vou investir em empresas que têm um PL baixo, para mim ter o retorno mais rápido. Mas não é bem assim, existem algumas pegadinhas, por isso você não pode ver só esse indicador isoladamente. O interessante é você pegar um PL acima de 3 e que também não esteja acima de 20, abaixo de 20 então. Aí já é interessante para a gente começar a análise. Outro indicador que vamos analisar, antes de começarmos a investir os nossos R$ 1.000, é o DB sobre PL. O DB é a dívida bruta da empresa, enquanto que o PL é o patrimônio líquido. Patrimônio líquido é os ativos menos os passivos e o DB são as dívidas da empresa. Esse indicador nos mostra quanto de dívida a empresa tem em relação ao seu valor de mercado. Então, um DB aí igual a 1 quer dizer que a empresa tem uma dívida de 100% do seu valor de mercado. Então, o interessante é a gente buscar uma empresa aí que tem um DB abaixo de 0,5, abaixo de 50% do valor da empresa. É mais saudável a gente pegar uma empresa aí que não tem uma dívida tão alta. Imagina aí você pegar uma empresa que tem o DB sobre PL acima de 1. É uma empresa aí que tem uma dívida maior do que o seu próprio patrimônio. E se você está gostando do vídeo, não se esquece de deixar o seu like e também compartilhar esse conteúdo com mais pessoas que, assim como você, estão querendo investir em ações de uma forma melhor. O terceiro indicador que eu vou apresentar aqui para vocês e que vale a gente fazer essa análise antes de começarmos a investir é o Dividend Yield. O Dividend Yield mostra para a gente quantos por cento da cotação da ação atual a empresa pagou nos últimos 12 meses. Então, por exemplo, uma empresa que tem uma cotação de R$ 10 e nos últimos 12 meses ela pagou aí R$ 1 de dividendos por ação. Então, isso quer dizer para a gente que a empresa tem um Dividend Yield de 10%, porque do valor de R$ 10 da cotação da empresa, ela pagou R$ 1, que é 10% dessa cotação. Nem sempre uma empresa que pagou bons dividendos nos últimos 12 meses é uma boa empresa. Então, em conjunto com o Dividend Yield, a gente precisa ver também o payout. E o que é payout? Payout é quanto do lucro a empresa distribui para os acionistas. Então, uma empresa aí que tem um payout de 50%.
Isso quer dizer, então, que a empresa distribui 50% dos lucros para os acionistas e os outros 50% ela deixa em caixa ou reinveste na empresa. Um payout bom é em torno de 40% a 80%, porque se você pegar um payout próximo de 100 ou acima, isso quer dizer que a empresa está distribuindo muitos dividendos e não está reinvestindo ou deixando dinheiro em caixa. Isso no longo prazo não é interessante. Então, por isso que a gente não pode se atentar somente ao dividend yield. A gente precisa ver também o payout, entre outros indicadores que eu mostrei para vocês. Outro ponto importante é você analisar empresas do mesmo setor. Então, se você vai analisar ali Itaú, você pega Bradesco, Banco do Brasil e faz uma análise dessas empresas, então do setor financeiro. Se você vai analisar varejista, você pega Magazine Luiza, Via Varejo, entre outras ações. Então, o interessante é você fazer uma análise por setor e não fazer setores diferentes, porque não vai bater alguns indicadores. Aí você vai pensar que essa empresa está melhor que essa, mas que na verdade não é isso, é porque nesse setor funciona de uma forma e nesse outro de outra forma o indicador. Também eu gostaria de falar para vocês que essa análise precisa fazer pelo menos uma vez no ano. Depois que você investiu na ação, o interessante é você reavaliar para ver se você vai continuar com a ação ou se você vai vender ela. Agora respondendo o tema do vídeo, onde eu investiria os meus primeiros R$1.000? Como eu não posso indicar uma ação para vocês, senão a CVM vem aqui e tira meu canal do ar. O que eu posso falar para vocês? Se eu começasse hoje, eu não investiria em empresas do setor de varejo. Eu ia ver empresas do setor financeiro ou de energia. Outro ponto, com esses indicadores que eu passei para vocês, eu ia ver um PL entre 3% e 20%. O DB sobre PL também eu ia pegar aí 0,6 para baixo, porque eu não quero uma empresa que tenha uma dívida muito alta. O dividend yield também eu ia pegar acima de 5%, já estava bem interessante para mim. E o payout da empresa eu ia pegar em torno de 40% a 80%. Eu não quero também uma empresa aí que não reinveste nela mesma, porque eu quero que essa empresa cresça e minhas cotas cresçam também. Quero ganhar dividendos, mas também eu quero que valorize a minha ação. Espero que você tenha gostado desse vídeo e não deixe para investir amanhã. Comece a investir hoje. Tchau, futuro investidor!